Glória a Deus, aleluias. Mateus capítulo 13, a partir do verso 24, e diz assim a palavra do Senhor: Propôs-lhes uma outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Se você pegar essa sequência, você vai ver o Senhor anteriormente, no capítulo, na passagem anterior, e na sequência, falando sobre o reino, ensinando sobre o reino, e mais à frente ainda, no verso 44, sobre o reino, instruindo sobre o reino. Então nós precisamos aprender que Jesus, Ele reina, Ele veio e plantou. Então nós temos que entender isso. Mas deixa eu pular aqui para o versículo 37. E ele respondendo disse: O que semeia boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido, queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lança-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Pode sentar, meus queridos irmãos. Então é mais uma das parábolas que o Senhor usou para falar, para instruir, para ensinar sobre o reino, de modo que nós temos que ficar bem atentos, porque falar sobre o reino e ensinar sobre o reino é de fundamental importância. Eu quero ver se eu consigo concluir essa mensagem, ou essa série de mensagens hoje. Vou tentar, vou usar o tempo que eu tenho para concluir essa mensagem. Queridos, abra sua Bíblia comigo agora em Apocalipse. Apocalipse capítulo 17. Você se lembra na semana passada, na quinta-feira, que eu citei Apocalipse 14, verso 8? Dei uma passada rapidinha por ele, por Apocalipse 14, verso 8. Você lembra? Então, queridos, nós vamos só dar uma lidinha de novo em Apocalipse 14, verso 8, e vamos voltar para Apocalipse 17. E a outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Só que, aliás, eu vou dar o 10 também. Também este beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Vou ter que ler o 9 também. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Irmãos, preste bem atenção. Isso aqui é fundamental para a nossa compreensão dessa série de estudos e de muitas coisas concernentes à palavra do Senhor. Nós estamos falando desde 3 cultos para trás de joio e trigo, boa semente e má semente, os filhos de Deus e os filhos do maligno. Então nós sabemos que, e entendemos que, eu falei na última mensagem, que não tem como separar agora, vai separar depois. Então nós vamos seguir até o fim, joio perto de trigo, trigo perto de joio, deixa crescer junto. Quando chegar a ocasião de arrancar, vai ser arrancado, eu falei na última mensagem, na hora da separação. E na hora da separação, a seara madura vai ser ceifado,
o joio vai ser lançado no forno, na fornalha, e o trigo vai ser guardado no celeiro do Senhor. O texto fala assim: e o trigo será colocado no meu celeiro. Usa um pronome de possessão, um pronome possessivo, meu. Então nós somos do Senhor, ponto. A igreja é do Senhor. Então quando nós olhamos para a igreja, e até mesmo nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, nessa perspectiva de acontecimentos que estão marcados para o fim, dos quais nós estamos vivendo, da qual eu sempre estou dizendo que a segunda vinda do Senhor, ou o tempo do fim, compreende da primeira vinda até a segunda vinda. Eu já falei e citei muitas vezes, eu quero citar novamente, que o último dia é quando o Senhor voltar. E quando o Senhor voltar, vai ocasionar a separação. Aí vamos saber que joio vai para um lugar, nós sabemos evidentemente, que joio vai para um lugar e trigo vai para outro. Muito bem. E que não tem como, vamos seguir juntos até o fim, porém não misturados, pois o Senhor Deus conhece quem é joio e quem é trigo. O Senhor nos deixou muitas informações dizendo que o joio, ou melhor, que o que são do Senhor, que não é joio, mas é trigo, eles vão frutificar, vão buscar uma vida piedosa, uma vida santa, vão buscar viver para o Senhor, vão buscar andar na presença de Deus, vão buscar ter compromisso com Deus. Você precisa observar o seguinte: compromisso com Deus é para trigo, não é para joio. Joio muitas vezes tem compromisso com tudo que você possa imaginar, menos com as coisas do Senhor, menos com a seriedade do Evangelho. Você pode ver a pregação de um joio, ele prega para si, para as suas intenções, ele prega para que alguma coisa ele possa tirar vantagem. Você vê joio por aí pregando, de modo que qualquer texto, eles têm uma habilidade tenebrosa de pegar qualquer texto, por mais sublime que seja, ele conduzir para arrancar dinheiro, para falar de dinheiro, para enriquecimento, para promoção pessoal e assim por diante. Mas quando nós falamos de trigo, nós falamos da boa semente, nós falamos de filhos do reino, da semente boa, que são os filhos do reino, porque essa parábola é uma parábola concernente ao reino do Senhor. E então nós precisamos entender uma coisa aqui que já fica bem claro: um campo com duas sementes, o Senhor está no meio da igreja, tem hora de separação que o trigo vai ficar no celeiro do Senhor e o joio vai ser lançado como uma palha na fornalha. Mas tem um detalhe que não podemos deixar de frisar: vai seguir junto até o fim. E tem um outro detalhe que eu preciso informar os irmãos também, e esse também é importante, de suma importância, é de saber que como o Senhor tem a sua noiva, nós temos um inimigo que é contra Deus em tudo. Nós temos Satanás apresentado como o dragão, que ele se apresenta como aquele que é contra Deus. Então nós temos o antideus, digamos assim. Nós temos o antipai, melhor dizendo, o anticristo, que seria a besta que sobe do mar. Nós temos que na teologia, ou que nas aplicações que nós fazemos, nós falamos que é o anti-Espírito Santo, que é o falso profeta, porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e o falso profeta quer convencer o homem que o anticristo é o Messias. Correto? Vocês estão entendendo a linha de raciocínio? Da mesma forma como Deus, o Senhor, tem a sua noiva linda, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sendo preparada para o Senhor, adornada, linda, lavada, remida, com um bom cheiro de Cristo, o adversário também tem uma que ele quer imitar, digamos assim. Assim como Cristo tem a noiva, que é pura, como eu falei, linda, imaculada, sem mancha, sem máculas, o adversário também quer ter a sua igreja, ele quer ter a sua noiva, ele quer ter, digamos assim, para comparação, ele quer ter aquela, que vai ser o contrário da noiva de Cristo, que é uma meretriz, que é uma prostituta, que a Bíblia nos diz, nos informa. E essa prostituta, nós temos informações delas bem precisas em algumas passagens bíblicas, e a saber no capítulo 17 de Apocalipse, que eu vou tentar usar o 17 e o 18 hoje. Se eu não conseguir, eu fecho o 18 na próxima mensagem, mas eu vou tentar hoje. Abra sua Bíblia então em Apocalipse 17. Porque observe bem, o que faz uma meretriz? Essa aqui é uma linguagem de figuras. O que faz uma meretriz? A meretriz se vende.
As pessoas dizem que a primeira profissão, dizem, né, os historiadores, que a primeira profissão é a profissão de prostituta. Na verdade não é. Se for colocar nessa premissa, a primeira é de vendedor, ou de venda, porque primeiro ela se vende para depois prostituir. E por que ela se vende? Porque está corrompida. E por que está corrompida? Quais são os seus pressupostos de uma meretriz? Falando no mundo secular, né? Ela quer tirar vantagens. E uma meretriz, ela se deita com quem paga mais. E na mesma noite ela deita com 2, 3, 4, 5, 6, 10, se possível for. Não é assim? Essas mulheres de programa não fazem isso? E a adúltera, a meretriz, ela faz da mesma forma. Ela se corrompe, se vende por qualquer preço, não tem preocupações com nenhuma condição doutrinária sadia. Os seus pressupostos não são os pressupostos de santidade, de reverência e de vida com Deus. As suas atitudes não são atitudes de santidade, de temor, de abnegação, de vida reta e de adoração em meio à mais terrível adversidade que possa existir. Isso é para a noiva, isso é para a igreja, porque a noiva sabe que tem um noivo, e a noiva aguarda pelo noivo, e a guarda se santifica para o noivo, a noiva se prepara para o noivo, a noiva está aguardando o noivo, a noiva está gritando, querendo, esperando que o noivo venha e dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas a prostituta não, a meretriz não quer, porque está muito bom negociar, está muito bom vender-se, está muito bom corromper-se. Então nós olhamos para o joio e para o trigo, e eu não tenho como não apontar para o joio como também uma igreja corrompida, uma igreja comprometida com as trevas, uma igreja comprometida com a mentira. E você vai ver, infelizmente, no meio que nós vivemos, muito disso, como eu falei na última mensagem, no planeta, no continente, em cada estado, em cada país, em cada estado, em cada rua, ali há joio e ali há trigo. Ali há a igreja lavada e remida, a noiva do Cordeiro, mas também existe ali, não estão separadas geograficamente. É isso que eu quero frisar com vocês, queridos. Não está geograficamente separado. Por exemplo, está no continente, no hemisfério norte está a noiva, e no hemisfério sul a adúltera, não, a prostituta, a meretriz, não. Ou seja, não está lá na Europa, não está geograficamente espalhada ou separada. Ela está junta. Esta é uma grande verdade. Porém, da mesma forma com verdade, não está misturada. Porque onde tiver um crente que espera pelo Senhor, ele pode estar por acaso, ele não está gemendo, não está aguentando ficar lá, Deus vai ter misericórdia dele. Pode ser que ele fique num lugar que ali é um negócio tenebroso, mas a sua alma grita, geme, ele deseja, ele quer, ele clama pelo Senhor. Ele faz como o salmista no Salmo 42, como o servo brama pela corrente das águas, e a minha alma suspira por ti, ó Deus. Ele não está preocupado se vai ficar rico. É claro, ele precisa trabalhar, ele precisa de saúde, ele pede ao Senhor que dê graça, mas a sua preocupação em culto, os seus pressupostos para culto a Deus é louvor, adoração e honras ao Senhor. Ele não vem com uma intenção segunda, com uma intenção outra. Eu vou lá para tirar vantagem, eu vou contribuir com isso para ganhar 10 disso, eu vou fazer isso porque alguém vai me dar um voto na eleição ou qualquer coisa dessa natureza. Não, isso é a meretriz que faz. A meretriz se vende, a meretriz se corrompe, mas a noiva não se vende, a noiva não se corrompe. A noiva pode passar pelo vale da sombra da morte, mas ela sabe que a potente mão do Senhor está guardando, porque quem guarda a noiva é o noivo, e o noivo é o Senhor, Senhor do Senhor, Rei dos reis e Todo-Poderoso. E isso é para nós nos alegrarmos e louvarmos o Senhor. Muito bem, vamos lá. Apocalipse capítulo de número 17. Na sexta sessão paralela nós encontramos isso. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Se você olhar lá para o versículo 15, e disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. Se nós olharmos geograficamente para a Babilônia, para essa grande meretriz que é apresentada aqui, que é a grande Babilônia, você pode olhar, talvez geograficamente, você pode apontar para a situação ali que nós conhecemos como Babilônia. Você pode apontar, como já foi apontado, como Roma, para uma situação histórica, que de fato, de verdade, sim também. Você pode apontar para tudo isso, mas é muito mais do que isso. É um sistema corrompido, pervertido, que é associado com as trevas e que está influenciando em vários meios, em várias mídias, em tudo, na verdade, menos na igreja do Senhor.
Ah, mas a igreja abriu as portas e entrou. A Babilônia abriu. E muitos estão lá dentro, estão aguentando, e nós vamos ter um clamor daqui a pouquinho, vamos chegar ali. Observe. Vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nome de blasfemas, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe de todas as prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo disse-me: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo se admirarão, vendo a besta que era e já não é, e ainda que é. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram e 1 já é, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que a odiarão. A prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que o seu reino deem à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Se você observar do capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 6, você vai ter ali umas informações muito peculiares desta Babilônia, dessa grande prostituta meretriz, que ela está sentada sobre muitas águas, que quer dizer muitos povos, muitos reis, príncipes. Versículo 2: fornicaram os reis da terra e habitaram nela. Aqui tem uma informação de que essa meretriz, que essa Babilônia, ela está imiscuída com o Estado, com a igreja, com tudo, com o sistema. Parece uma igreja, parece bom, parece que é de verdade, mas é uma meretriz que se mancomuna, que se miscui, que se mistura, que os reis da terra se alegram, que os reis da terra negociam. Observe, com o qual os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Se embebedaram. Quem se embebeda fica embriagado, ou seja, fica fora de si, fica tomado de uma... não tem aquela solidez, não tem a sobriedade de alguém que está lúcido, é evidente. E levou-me em espírito do deserto e viu uma mulher sentada sobre a besta, sobre uma besta, ou seja, ela tem o apoio da besta, ela está sentada sobre a besta. Isso é um sistema, queridos, corrompido, pervertido, do qual a igreja do Senhor não faz parte. Vocês lembram quando eu preguei há pouco tempo agora sobre a marca da besta e a igreja em segurança, alguma coisa assim? A igreja em paz? Muitos vão seguir e vão abraçar, e já estão abraçando desde então. Mas a igreja do Senhor, que é trigo, que não é joio, que é a plantação boa do Senhor, que está semeada como nessa terra, que é uma boa semente, que é o filho do reino, que somos filhos do reino, ela vê isso e fica em choque, fica assim: meu Deus, tem misericórdia, até quando, Senhor? Porque nós estamos vendo as pessoas falando assim: olha, a igreja abriu as portas e o mundo entrou na igreja.
Você não ouve essa frase por aí? A gente ouve essa frase por aí. Eu sempre estou dizendo aqui, há 20 anos, há 30 anos atrás, 40, e você vai citar lá para trás ainda, era diferente. As pessoas cultuavam, congregavam, mas nós estamos vivendo mensagem, estamos vivendo um tempo profético do final. E vemos essa mulher, verso 4, que está vestida de púrpura, de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas. Ela é rica, poderosa, aparece muito bonita, muito suntuosa, muito luxuosa. Ela tem negócios com o Estado, tem negócios com o ímpio, tem negócio lá fora, tem negócio aqui, tem negócio acolá. Ela vive de cá, ela negocia com lá, com cá. E ela parece muito bonita e aparece aqui vestida de escarlata e púrpura, adornada com ouro, com pedra preciosa. E tem na sua mão um cálice cheio de abominações e de imundícia de fornicação, das suas fornicações. Com pedra preciosa, com pérola, com tudo isso, mas ela tem um cálice cheio de imundícia das suas fornicações, de podridão, de coisas que não condizem com a noiva do Cordeiro, não condizem com a igreja que é trigo, que não condiz com aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Nós vemos nesses tempos que estamos agora, nosso tempo, nesse momento, nesse dia, nesta hora, talvez agora, muitas congregações juntando-se ali para fazer tudo menos um culto ao Senhor. Pregadores pregando qualquer coisa, menos o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho nos confronta, o Evangelho nos faz gemer, o Evangelho nos faz entender que é Deus o Senhor que nos salvou misericordiosamente, que precisamos dele, porque sem ele não teríamos condições, não temos condições. Mas a igreja que se apresenta misturada com esse sistema, essa meretriz que se mancomuna, que se mistura, ela vem montada na besta, ela vem de compacto com a besta, ela vem tomada de assalto de todas essas imundícias, levando muitas pessoas a lhe seguirem, lhe servirem. Bom, é isso mesmo, é isso que é bom. É vestida de riqueza, de pedra preciosa, de ouro, de tudo isso. E as pessoas vão seguindo e ficam ali, não, mas é isso mesmo. Não se preocupam mais se o Evangelho está sendo pregado. Não se preocupam mais com doutrina. Não se preocupam mais em falar sobre verdades basilares, fundamentais do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me recordo que fazíamos culto nas regiões de fazenda, de sítio, de chácaras, e eu sou da cidade pequena, então tinha muito disso, e às vezes andávamos longe, bastante longe, 10, 12 quilômetros, a estrada de terra, com chuva, com barro, com pó, e os cultos eram tão gostosos, eram cultos de adoração, as mensagens eram a mensagem da cruz, da salvação, era uma mensagem que nos quebrantava, que nos fazia sentir a presença de Deus, sentir a nossa miséria e nos colocar debruçados diante do Senhor e louvando a Ele pela salvação tão grande que Ele nos deu. E hoje as mensagens muitas vezes colocam Deus de canto, e aliás, muitos colocam Deus lá fora e falam, não, aqui quem manda somos nós. Em outras palavras, nós querem dizer isso. Tem pregadores que chegam ao cúmulo de dizer, você tem que colocar Deus na parede, tem que prensar Deus na parede. Ou Deus faz, ou Deus não sei o que, não sei o que. Ou Deus faz, ou Ele não é Deus. Ô meu amigo, Deus é o Senhor. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele faz se Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele não faz. A Ele a honra, a glória, o louvor, fazendo ou não fazendo, Deus é o Senhor. Aí vem aqueles que vem seguindo a prostituta, que vem seguindo a meretriz, e ela vem com o cálice cheio das suas abominações. E a Bíblia fala no versículo 5 que está escrito na sua testa, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. As prostitutas em Roma, elas colocavam o seu nome na testeira assim, e as pessoas identificavam, essa é fulana, essa é Beltrana, e ela também vem com o nome, Babilônia, a mãe das meretrizes, das abominações. Porque por causa de uma corrupção, de uma igreja corrupta, de um pressuposto que o inimigo colocou ali, para que as pessoas sejam enganadas de verdade, de fato, elas pensam que é bom, mas de verdade eles sabem que neles, no seu coração, no seu íntimo, eles querem alguma coisa. Eles não querem adorar a Deus, não querem servir a Deus, não querem compromisso com o Senhor, como foi falado aqui na introdução. É entrar na presença do Senhor para adorar o Senhor, mas tomar a cruz e segui-lo sempre. E o versículo 6 diz, e vi a mulher que estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Observe, ela é violenta também, porque se você olhar aqui, ela tem um cálice em suas mãos, com abominação e imundícia de fornicação. Mas se você olhar o versículo 6, no seu cálice tem sangue dos santos. Ou seja, quem são os santos? A igreja. Quem forma essa igreja? O trigo, os filhos do reino. E ela tem ali essa abominação terrível, ela tem ali violência, porque ela tem o sangue dos santos. Se você pegar a partir do versículo 7 até o versículo 14, você vai entender que existe algo assim terrível,
que é a partir do versículo 7, que diz assim: e o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta está ligadinha com essa meretriz, com essa religião falsa, com esse sistema corrompido. Essa religião falsa, esse sistema corrompido, perverso, cheio de abominações. Olha só, por exemplo, que me veio à memória agora. Não tinha nem pensado nisso, não tinha colocado aqui no meu esboço, mas me veio à memória agora. Observe, uma igreja sincrética, mística, uma igreja que vem somando tudo em si, se chama-se ecumenismo. Existe um forte apelo para o ecumenismo em todos os cantos. E, inclusive, existem muitos cristãos ou pseudo-cristãos se mancomunando. Vamos fazer ou não, mas o que tem? Nós fazemos um culto evangélico junto com um culto afro. São nossas raízes. Um pouquinho de atabaque e um pouquinho de louvor a Deus. Qual é o problema? Não, mas já que é assim, então vamos fazer um pouquinho de atabaque, um pouquinho de louvor e um pouquinho então de... Aí vem o Krishna, o Hare Krishna, com aqueles negócios, aqueles incensos. Vamos fazer, bom, já que é assim, vamos. Aí vira isso aqui. Uma meretriz, uma prostituta que negocia aqui, negocia ali, pega de cá, pega de lá, pega de cá, pega de lá. Isso é joio, isso é praga, é erva daninha. Mas a igreja do Senhor não é. Ela pode estar até junto nesse planeta, até junto na cidade, até mesmo numa congregação, mas ela não está misturada. Ela pode estar junto, mas o Senhor conhece os seus. E os seus estão gemendo, estão buscando a presença do Senhor, desejando mais do Senhor, desejando a presença do eterno Deus. Eu não posso entrar nos detalhes escatológicos do versículo 9, né? 7 cabeças, que são 7 reis e tal. Se eu entrar nisso daí, aí que eu não consigo fechar mesmo. Isso aí, em uma outra ocasião, eu posso até citar isso daí para uma mensagem mais dedicada só à escatologia. Mas eu quero que você entenda, do versículo 7 ao versículo 14, você vai entender o seguinte: que esta Babilônia, esta meretriz, essa prostituta, ela está ali nunca comunada com a besta, que é o anticristo, que recebe o poder do dragão para enganar, para perseguir a igreja e para enganar. E o povo vai seguindo. Por quê? Por que hoje é tão fácil de enganar? Lembra antigamente? Antigamente você falava de heresia, você falava de idolatria, você falava de macumba, você falava de qualquer outra coisa assim, bem contrastante. Hoje fala de heresia, tem igrejas, tem lugares com nome de igreja. E igreja, mas não é igreja, só está com o nome, mas é uma meretriz. Nunca se pregou o evangelho ali. Porque onde se prega o evangelho, há mudança, transformação, vidas renovadas pelo poder do evangelho. Onde se prega o evangelho, não há como a pessoa viver debaixo do pecado da mesma maneira. Está lá, igreja, não sei o que, não sei das quantas, né? Mas não é a igreja do Senhor. Tem uma placa, tem um nome. A igreja somos nós, independente da placa, da instituição, evidentemente. Mas está ali e as pessoas estão abraçando. Antigamente era fácil você achar uma heresia. Hoje tem muita igreja, muitas. Ah, mas é tão bom. Eu gosto tanto do louvor de lá. Eu acho tão bonito aquela catedral. Eu acho tão bonita. Ela também é bonita, adornada com pedra preciosa, com ouro, com roupas assim e tal. Mas ela está aqui assentada sobre a besta. Olha só o que diz o versículo de número 8: a besta que viste já não é e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, e ainda que é. Observe, todo esse versículo do 7 ao 14, nós temos um entendimento aqui, que há uma ligação de poder. E de poder como? Político, religioso e econômico. Porque deram à besta o seu poder, se juntaram para dar a besta o poder, e essa besta está ali dando total apoio, está tendo total ligação com essa meretriz, que parece muito boa, mas de fato não é. É um sistema que vai englobar, que vem enganando, que perscruta, que está no meio religioso, que está no meio político, está no meio econômico, está no meio, está ali, e as pessoas vão abraçando, e as ideologias que são aplicadas hoje, inclusive na escola, vem desta grande onda de corrupção, de mentira e de engano.
E que os homens vão abraçando. Ah, mas o que tem? Ah, mas o que tem? Qual é o problema? Mas qual é o problema de fazer uma coisinha dessa, uma coisinha dessa, uma coisinha daquela, que dá uma coisona outra, que todo mundo depois não sabe mais o que é evangelho? Dessas coisas que vem surgindo esses evangelhos que não são evangelho, tudo menos evangelho. Chame de tudo, menos de igreja, do evangelho de Jesus Cristo. Onde as pessoas entram, você vive, olha lá, um rodopia para cá, um rodopia para lá, um cai aqui, um derruba lá, outro vem, joga um paninho, já até sabe que vai cair, vem com um paninho, coloca um paninho em cima, outro vai lá, derruba não sei o que, outro vem, estou vendo um negócio que aí não tem vida, não tem transformação, não tem mudança. Evangelho sem mudança não é evangelho, pode ser qualquer outra coisa, mas não é evangelho. O evangelho ele muda nossas vidas. Quando Jesus nos salva, ele salva gloriosamente e nos transforma, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Olha só aqui, versículo 10: E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. No fim, no mesmo tempo. Eu disse que eu não tenho tempo de escorrer aqui nos pormenores escatológicos, mas observe, eles têm um mesmo intento. Qual é o intento? Entregarão o seu poder e autoridade à besta. E vem a besta, e vem a prostituta, e vem ela com a besta, e olha só que coisa terrível. E levou-me em espírito a um deserto, e viu uma mulher assentada sobre uma besta. Ela vem assentada, ela vem apoiada, ela vem com a base dela com a besta. A besta é a base da prostituta, da adúltera. Olha que coisa tenebrosa. E os reis da terra, os governantes, os governadores, os grandes líderes até mesmo, de religiões que não são a igreja, porque a igreja ela vai morrer, mas não vai aceitar. Ela vai passar o fio da espada, mas ela é trigo, ela não é joio. E estes reis que vão dar poder tal, combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e os reis dos reis. E vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Então observe, do verso agora 15 ao 18, observe que depois eu vou voltar nesse versículo que eu falei agora, o 14, mas eu preciso ir para o 15 agora, para depois voltar para o 14. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões e nações e línguas. Você viu que ela está sentada sobre a besta e assentada sobre multidões, que são águas, e a besta vem subindo das águas, que eu já falei aqui que são tipologia de povo, de multidões, são muita gente, é muita gente. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta. Espera aí, num dado momento a liderança quer dar o poder para ela, e de fato vão fazer isso. No outro momento, nas corrupções que ela viveram, vivenciaram, vão perseguir, vão quebrar esse pacto, vão persegui-la também, vão fazer uma ruptura com ela. Não adianta essa Babilônia parecer com o sangue de santos, que é da igreja, bonita, formosa, com aparências, fazendo de tudo, mas em um dado momento ela vai ruir, porque isso está determinado. Esses reis vão tentar combater, vão combater contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Porque embora tenha a besta, esses reis que eu falei aqui, que eu não entrei nos pormenores, essa grande Babilônia, esse sistema mancomunado com a política, com a religião, com a economia, tudo isso, embora tudo isso, e a despeito de tudo isso, ainda assim, diz a palavra, vão lutar, vão combater contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Por que razão? Porque é o Senhor do Senhor, ele é o Rei dos Reis. E tem um detalhe, não só ele vai vencer, porque ele vai nos conceder que vençamos com ele, e vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Primeiro, chamados, porque ele nos chamou, eleitos, porque ele nos elegeu, e fiéis, porque para servir o Senhor, já falei e vou repetir, tem que carregar a cruz. Só carrega a cruz quem é fiel. É chamado, é eleito e é fiel. Está passando ali a onda agora é tal coisa, como o tempo é hoje, né? É dito assim, não é moda, me fala, a tendência. A tendência agora é pintar a igreja de preto. Não, a tendência agora é fazer G12. A tendência agora é fazer regressão. A tendência agora é fazer quebra de maldição. A tendência agora é fazer atos proféticos. A tendência agora é pegar helicóptero e viajar sobre a cidade, derramando azeite, derramando sal, derramando isso, aquilo. Já viram isso? A tendência agora são essas coisas.
Mas a igreja não vive de tendências. A igreja vive da direção do Espírito Santo. A igreja é a noiva do Cordeiro, dirigida pelo Senhor, que é levada a águas tranquilas, é levada a palavra. E isso é muito forte. Então observe só, do versículo 15 ao versículo 17. E os 10 chifres que vistes na besta são os que a odiarão. Vai odiar, vai ter ali o asco, vai ter a ojeriza dela. Odiarão a prostituta e a colocarão desolada. Essa igreja falsa, comunada com as trevas, com o engano, e vão colocá-la desolada. Por quê? Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tem uma mesma ideia, e o seu reino deem a besta, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Cristo vence na cruz, é o Senhor dos senhores. Ele nos dá completa vitória, Ele tem completa vitória sobre o inimigo, e a igreja de Cristo é vitoriosa com Cristo. Embora haja no cálice o sangue dos santos, aqueles que estão com Cristo vencem também, e vão lutar contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, e todos os que estão com Ele, chamados, eleitos e fiéis. Está vendo por que é imprescindível o que é trigo, boa semente, filho de Deus, igreja do Senhor, ser fiel? Mas ser fiel a quê? Ser fiel à palavra, ser fiel a Deus, ser fiel à doutrina. Se a palavra diz, então faz. Se a palavra não diz, então não faz. Se a palavra nos instrui a ser santo, vamos ser santos. Se a palavra nos instrui a amar, vamos amar. Se a palavra nos instrui a fugir da aparência, foge da aparência. Se a palavra nos instrui, foge do desejo da mocidade, foge do desejo da mocidade. Se a palavra nos ensina a andarmos em comum e juntos, façamos isso. Aqui foi apresentado, eu falei rapidamente, porque se eu for dar aqui todos os pormenores, meu Deus, vai dar mais 4, 5 sermões ainda. Mas está determinado, aqui apresentou a queda, falou da queda da Babilônia, porque os 10 chifres, que são os reis, odiarão a prostituta, essa igreja mentirosa, falsa, corrompida, um sistema, que hora você olha, é igreja ou é sistema? É sistema ou é igreja? O que é? Não consigo entender, fica difícil, fica meio turvo. É o que acontece muitas vezes quando você vai num lugar onde não se prega o Evangelho de Deus, do Senhor Jesus de verdade. Você fica ali, mas eu vim aqui, já aconteceu isso comigo, aconteceu com vocês? Já chegou em alguma congregação que você chegou lá, teve um dia minha esposa, estávamos indo num culto, vamos num culto hoje? Algum outro lugar? Vamos. Aí eu, chegando, olhei assim, ali tem uma igreja, ali parece que é uma igreja. A hora que nós chegamos, parei em frente assim, tinha muitos carros, a luz apagada e o batidão. Falei, peraí, ali não é igreja não, ali é discoteca. Na minha época era discoteca, hoje chama de boate, né? Aí eu olhei assim, mas não, aí eu olhei assim, aí tal, lá eu conheci algumas canções que citavam alguma coisa, que parecia alguma coisa de louvor, e nós aí entramos. E já aconteceu de eu ir pregar, falando, você prega no lugar, eu vou pregar, se chegar e pregar, eu falei, meu Deus, onde eu fui amarrar meu burro? E eu entrei e falei, meu Deus, agora eu estou aqui dentro, o que eu vou fazer? Senhor Jesus, nunca mais me chamaram, porque a mensagem que eu preguei eles não gostaram, né? Porque essas pessoas não querem o Evangelho, eles querem a corrupção. Mas Deus nos chamou para ser luz, para ser sal, e Ele nos fez trigo do seu celeiro. E quando Ele vier, não vai ser lançado, jogado, amarrado na fornalha, jogado, não, vai ser colhido, recolhido nos celeiros do Senhor. Aleluias. A prostituta, esse sistema que parece igreja, que parece que está misturado nesse mundo. A política, ele navega e flutua. Na economia, navega e flutua. Você sabia que tem lugares que os pastores, ministros, conseguem eleger muita gente, conseguem fazer muita coisa, mas não conseguem pregar o Evangelho, não conseguem levar a verdade para o pecador, porque eles não têm compromisso com nada disso. Não negocie a sua fé, não negocie a doutrina. É imprescindível para a igreja que é trigo não negociar, mas não negocie por nada, não barateie por nada, não negocie por nada. Se vierem com ofertas, e às vezes a oferta parece uma hora muito difícil da vida das pessoas, né? Naquele momento está mais apertado, vem aquela oferta, como falava-se antigamente, aqueles manjares,
Aí você fica, e agora? E agora? Pega ou não pega? Pega ou não? Não pega, porque você faz parte da igreja, que é trigo e não é joio. Que não se miscue, que não está misturado, que você olha e fica, igreja, é sistema, igreja. Como é que está? Talvez fiquem poucas pessoas, mas eu tenho certeza, plena certeza, que nesses últimos tempos, Deus está separando os seus, nos 4 cantos do planeta, seja 4, 5 aqui, 4, 5 lá, 4, 5 acolá, mas os seus estão sendo separados. Está chegando a hora que vai tocar a trombeta e a voz do Senhor vai bradar e os anjos vão recolhendo. Peraí, é trigo, isso aqui é joio. Alguém vai gritar, não, peraí, eu não sou trigo, eu sou joio, não sou trigo. O Senhor vai olhar e falar assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Mas eu preguei, eu orei, eu expulsei demônios. Ele vai simplesmente dizer, eu não vos conheço. Está mancomunado com a meretriz, bebeu das suas abominações, corrompeu-se com ela, viveu dissolutamente, viveu como quis, sem ter o mínimo de vida com Deus em santidade e em retidão. Pregador, então quer dizer que nós temos que ser ermitão? Um eremita? Não, você vai viver na sociedade, você vai pregar na sociedade com a sua vida, você vai pregar o evangelho com o seu andar, com o seu viver, e se preciso for, vai usar palavras. Uma vez eu ouvi essa frase, pregue o tempo todo, se preciso for, use palavras. É evidente que nós falamos do amor de Deus, falamos com graça, falamos com desejo, falamos com temor no coração, mas não podemos nos calar, A igreja falsa, o joio vem se alastrando, e muitos falam, olha, antigamente era assim, ficamos muito pensativos no que passou, né? E antigamente, eu também falo isso, eu sei como é que é, eu sei como é que funciona, mas a grande verdade é o que nós estamos fazendo para declarar de verdade que ainda há a igreja do Senhor na face da terra, embora esteja junto, mas não está misturado, embora numa cidade, num lugar, esteja dos dois, o trigo e o joio, mas o trigo é trigo e o joio é joio, não tem jeito. O que nós temos feito para mudar isso? Mas agora olha para a Bíblia Sagrada, no capítulo 18. Eu preciso de mais 20 minutos para concluir isso daqui, sem entrar em muitos pormenores. Capítulo 18 de Apocalipse, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia. Ela pode estar lá suntuosa, bonita, aparentando ser isso, mas vai cair, está determinado. E se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Olha só, a grande Babilônia, que parecia grande, caiu, diz o texto, e se tornou morada de demônio, de espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Deixa eu falar de alguma coisa que vai acontecer aqui. A Babilônia não é só a Babilônia histórica, geográfica, a Babilônia lá de Nabucodonosor, não é só um símbolo de Roma, mas é um sistema mundial, não é só é um sistema tenebroso, e que os homens abraçam, que muitos que se dizem pastores e líderes e se denominam como igreja, vêm abraçando e não observando a palavra. Mas aqui tem uma coisa que eu quero lhe chamar a atenção, um clamor, e clamou fortemente, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra enriqueceram com a abundância das suas delícias. Qual é o clamor que tem aqui, ou a voz que existe aqui? E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Há uma voz de condenação aqui. Você está vendo? A igreja vem sofrendo, vem gemendo, vem lutando, uma dificuldade muito grande, muitos descomprometidos com a palavra, com a verdade, com o evangelho, mas o texto nos diz que caiu, foi um brado, foi um clamor, foi uma voz dizendo: caiu, voz da condenação.
um sistema podre, religioso, econômico, político, onde você olha ali e fala, meu Deus, o que é isso? É igreja, é obra, é ligado com o sistema, é ligado com o mundo. Todas as vezes que a igreja ela se distancia, ou a verdade é, a igreja do Senhor é a noiva. Ela às vezes ela passa por momentos de esfriamento na história, continua sendo igreja, continua sendo trigo, não é joio. Por isso vem a palavra do Senhor nos alertando: desperta, ó tu que dormes, acorda, abre teus olhos, desperta, levanta, olha, a tua redenção está próxima. Aí as noivas estão dormindo ali, 5 prudentes, 5 loucos, está todo mundo dormindo, todas dormiram, até aquelas que eram prudentes. Então acorda, desperta, precisamos despertar, porque tem uma voz aqui, um clamor aqui, de condenação. Caiu a grande Babilônia, é joio, é praga, é erva daninha, que vem prejudicando, vem assolando, vem trazendo confusão, vem trazendo na mente das pessoas muita confusão. Observe agora o versículo 4. E eu vi outra voz do céu, olha só, uma voz aqui em cima, uma voz que diz assim, caiu, ou seja, de condenação. E eu vi uma outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Deus vai tratar com a Babilônia, com a falsa igreja, com a meretriz, com a prostituta, com aquela que se corrompe, e a voz do Senhor é, sai dela, povo meu. Ou seja, eu aprendo aqui que o povo de Deus está junto, mas não está misturado ali, não faz parte da mesma essência. É isso que eu estou dizendo, que eu quero dizer quando eu falo que não está misturado, não está na mesma essência. E a voz é, sai dela, povo meu, sai de Babilônia, sai do sistema corrompido. Ora, se nós estamos num lugar, lembra que eu falei agora há pouco? Às vezes a pessoa está lá e não está aguentando aquela luta, aquela dificuldade, ela vai no culto, não tem mensagem, é só dinheiro ou outra coisa qualquer, fanatismo, lideranças sendo aplaudidas e colocadas. Outro dia eu vi um camarada que foi, eu não sei o que ele foi, como é que eu posso falar? Deram outro cargo para ele, outro título, e colocaram ele num trono, um apóstolo aí, faz um tempinho já, fizeram um trono, irmão, sério, você chegou a ver? Um trono invocado, o trono mesmo, cheio de guerre-guerre, e levantaram nas costas, igual Andor, você sabe o que é Andor, né? Igual, e levantaram assim, o camarada com um cetro na mão, com não sei o que, deram um cargo para ele. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Lembra-te de onde caíste, porque em breve eu virei. Se você não se lembrar, como é que vai ficar a situação? Uma igreja que não exalta o Senhor, que não glorifica a Deus, mensagens que não são para a honra e glória do Senhor, caiu a grande Babilônia. Olha só que coisa terrível. Primeira voz, a voz da condenação. Segunda voz, sai dela, povo meu, para que não sejas participante. É a voz da separação. Sai dela, se separa dessa mundice. Mas ali, mas o que tem lá? Não, o que tem não. O que é que a Bíblia diz? O que é que a palavra diz? O que o Evangelho diz? Quais são os elementos de um culto? Não tem que ficar tocando chofar, e nem jogar azeite, nem passar sal, e nem ficar benzendo com, sei lá, que tanta coisa que faz. Sai disso aí, sai dessa imundície. É uma corrupção, é dinheiro para cá, é dinheiro para lá. E aí a pessoa não sai muitas vezes, não é porque não quer, não quer ficar para pegar uma boquinha. Se você quer pegar uma boquinha, vai fazer parte da Babilônia, da igreja corrompida, pervertida, perversa, que é joio, e que vai se dar um dia um grito na voz, caiu a grande Babilônia, e vai cair junto. Mas aqueles que estão com o Cordeiro vão vencer, porque são chamados, são eleitos e são fiéis ao Senhor, a sua palavra, a doutrina, ao louvor e a adoração a Deus. Isso aqui é muito sério, meu irmão. Isso daqui é muito sério. Mas tá bom lá, mas não. A partir do momento que você foi esclarecido, você tem um peso sobre a sua vida. A partir do momento que eu sou esclarecido, porque quem é muito dado, muito é cobrado. A partir do momento que nós vamos aprendendo e vamos ser esclarecidos, nós temos que ter mais entendimento, ou seja, isso nos dá mais entendimento, dando-nos mais entendimento. Opa, peraí, eu vou ser mais cobrado, porque eu conheço mais. Aonde não há lei, não há pecado, mas chegando uma lei, você entende que aquilo aponta a algo, então você tem entendimento, e aquilo lhe pesa. De modo que a palavra do Senhor, a palavra diz, sai dela, povo meu, porque já os seus pecados se acumularam até o céu. Pensa que o Senhor não está, não, mas Deus não está vendo. Tá, Deus está vendo sim. Tanto que o texto diz, porque já os seus pecados se acumularam até os céus, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice que vos deu a beber, dai a ela em dobro,
quando ela se glorificou e em suas delícias esteve, dele outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não me imporei em pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas de morte, as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. Aleluias. Não, Deus não está dormindo não, peraí. Então quer dizer que já os seus pecados se acumularam até o céu. Deus é longânimo, Deus é misericordioso, de tal maneira que, mais uma vez, eu estou nessa noite pregando e dizendo: sai dela, povo meu. Se onde nós estamos não tem a palavra, não tem louvor sincero, adoração sincera, vida com Deus, se está em mancomunado com o mundo, com o sistema, com o pecado, com as trevas, se não se trata o pecado como tem que tratar, porque nós somos pecadores e portanto pecamos, mas se não tratamos o pecado, deixamos correr solto, alguma coisa está errada. Se não tratamos as coisas sérias da palavra do Senhor da maneira que tem que ser tratada, alguma coisa não vai bem, alguma coisa está indo mal, e a palavra nos é bem forte: sai dela, povo meu. Eu tenho tanta vontade de servir ao Deus melhor. Sai de Babilônia, povo do Deus vivo. Se é trigo, sai dela. Se é joio, fazer o quê? Vocês estão entendendo? Porquanto num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto, a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Lembra do fogo que eu falei na última mensagem? Eu citei Isaías, a fornalha. Eu falei do forno, do fogo, que vai ter ali a palha, que vai ter ali o joio. Lembram? Duas vozes eu falei aqui, dois clamores: a voz da condenação e a voz da separação. Sempre teve, irmão, sempre teve duas igrejas, a verdadeira e a falsa. Só tem uma igreja, mas para você entender, sempre teve a verdadeira e a falsa. Como o irmão Sérgio sempre fala aqui, o dualismo, né? Você sabe do frio porque tem um calor, você sabe do doce porque tem um amargo, você sabe da verdadeira porque tem a falsa, correto? Abel e Caim, duas igrejas, uma tributando adoração sincera e outra não. Se você olhar na sequência, você vai ver desde o Éden, tudo isso aconteceu. Abraão foi chamado pelo Senhor: sai daí de Ur de Caldeia, sai daí. Aí você está na Caldeia, Babilônia, sai daí, eu vou fazer de você uma grande nação, sai daí, do meio da tua parentela, sai daí. O pai de Abraão, de Abraão no caso, né? Ele era um homem que fazia, ele era um homem que construía imagens, era idólatra, segundo a Bíblia nos mostra. Ele fazia ídolos, e a voz do Senhor: sai daí. Sempre teve, vai ter pessoas que não tem. Ló estava lá em Sodoma e Gomorra: sai, Ló, sai, vamos logo, escapa-te pela tua vida. E Ló: não, peraí, não, hoje foi necessário pegar e arrastar. Às vezes tem que ser assim, às vezes tem que ser uma mensagem meio: sai dela, povo meu. Terceira voz, a voz da lamentação, verso 9: e os reis da terra que fornicaram com ela. Lembra dos reis da terra? Dos reis, dos governadores, dos lideranças, e viverem delícias, chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o teu juízo. Quando Cristo vier, naquele grande dia, o juízo vai estar ali, o galardão com o Senhor, mas o pesado juízo também estará ali. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias de ouro, e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e de toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, e canela e perfume, e mirra, incenso e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos, e almas de homens,
e o fruto do desejo da sua alma foi-se de ti. Todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, não há mais as acharás. Os mercadores dessas coisas que se enriqueceram estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas, e todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos que negociam no mar, se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Está vendo? A grande meretriz, adornada, bonita, caiu a grande Babilônia. Sai dela, povo meu, voz de lamentação, de choro, porque negociavam, porque enriqueceram. Por que muitos querem continuar com isso? Porque dá lucro. Por que muitos não protestam contra? Porque dá lucro, está ali também ganhando, está fazendo o seu pé de meia, entre aspas, porque o seu pé de meia vai ser um pé no inferno, porque pé de meia não existe para crente. Em Cristo nós estamos com pés calçados na preparação do Evangelho. Esta é a grande verdade. Estão ali mancomunados, e os reis, e os mercadores, e homens que negociavam pelos mares, comércio internacional, negociavam de cá, negociavam de lá, e tinha madeira, e tinha perfume, e tinha ouro, e tinha isso, e tinha azeite, e tinha de tudo um pouco. Numa hora só caiu a grande Babilônia, e foi grande a fumaceira que levantou, e eles disseram: grande foi a sua assolação, grande foi a sua queda. Reis da terra, político, o mundo empresarial, do 9 ao 10, o mundo político, de 11 a 16, o comércio financeiro, de todo tipo de comércio, e depois o comércio também internacional, tudo ali, ó, mamando, adquirindo, tendo, cada um quer mamar, cada um quer um pouquinho. Pregar o evangelho sério não dá para ver com uma vida no evangelho sério e uma vida na Babilônia. Por isso a voz do Senhor nos grita nessa noite: sai dela, povo meu. 18 a 20, Apocalipse 18, de 20 a 24 agora. Alegra-te sobre ela, ó céus, e vós santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra com uma grande mó, ele lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achada, jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos, e de flautistas e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. E ruído de mó em ti não se ouvirá mais. A luz de candeia não mais luzirá em ti. A voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Qual é o quarto clamor, ou a quarta voz que nós ouvimos aqui? A primeira, a voz da condenação, caiu. Segundo, da separação, sai dela, povo meu. Terceiro, voz da lamentação, caiu a grande Babilônia, e se lamentaram todos os que estavam ali ganhando, lucrando, tendo seu êxito naquele tempo, nesse tempo de hoje, digamos assim. E a quarta voz é a voz da celebração. Observe: alegra-te sobre ela, ó céus, e vós santos apóstolos e profetas, porque Deus já julgou a vossa causa quanto a ela. Observe: alegra-te, ó céus. Olhamos e sofremos, e às vezes pensamos assim: poxa, meu Deus, que coisa terrível, né? Fazemos um trabalho sério com tanta luta e dificuldade. É difícil para sustentar-se, é difícil manter o missionário, é difícil para pagar as contas, é difícil para o povo vir, é difícil para nós. Aí nós vemos ali a igreja que abre aqui e ali, mas num instante, em 2003, 2004, eu acho, 3, 4, eu pastoreava em São José dos Campos,
15 anos atrás, né? Há 15 anos atrás. Eu me lembro que era uma luta também. Era uma igreja maior do que essa, com bastante membros. Então tinha em torno de uns 100, mais ou menos. E eu me lembro que tinha igrejas perto que faziam movimentos. Era uma luta assim, para nós seguirmos o povo às vezes não ia, faltava muita gente, era uma luta, fazia trabalhos, ia visitar aquele negócio todo. E aí tinha uma igreja que abria assim, mas num instante lotava. Mas você ia lá, você não via o evangelho, você via qualquer coisa outra, menos o evangelho. Há poucos meses atrás, ou quase um ano atrás, eu estive numa cidade pregando e foi me informado que uma igreja muito famosa queria alugar um espaço que era de uma outra igreja famosa. O dono daquele espaço muito grande, daquele grande galpão, para não sei quantas mil pessoas, aumentou o aluguel, e aquela igreja que estava lá teve que sair, para que essa outra igreja ficasse lá. Ele voltou o aluguel para baixo o preço. Mesmo assim, era um aluguel, tendo abaixado o valor, era um aluguel de 50 mil reais. E de todo quanto é igreja, o povo estava saindo para ir congregar nesse lugar. Abriu, mas é famoso, é o nome da fulano de tal que está lá. Era a igreja de fulano de tal. E as pessoas querem a igreja de fulano de tal. Já observou isso? Não, vamos para a igreja. Rapaz, está vindo aqui de quem? Aí ele não coloca o nome de Cristo, ele coloca a igreja do fulano de tal. Que o meu nome nunca apareça, meu irmão. Misericórdia, tem misericórdia de mim. A igreja do meu Senhor. É claro, a pessoa fala, a igreja do pastor pastoreia, né? Costumo dizer, mas aí com aquela fama, que inclusive alguns até põem outdoor, colocam naquela grande entrada a foto do indivíduo com a indivídua, a esposa, etc. E coloca lá, fundada pelo fulano, beltrano. A igreja não se funda, a igreja se forma. A igreja foi fundada na cruz do Calvário por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramando seu sangue precioso. A igreja se forma, homens e mulheres lavados e remidos no sangue. Caiu a grande Babilônia, sai dela, povo meu, no céu a voz de júbilo, porque enquanto nós gememos chorando, e sabemos que quando a Babilônia cair, a grande meretriz, a prostituta, aquela que assolava e enganava e que fazia coisas tenebrosas, haverá júbilo, porque a igreja do Cordeiro, ela tem um destino, ela é para a presença do Senhor. A igreja não vai estar amarrada, enfeite e lançada no forno, mas vai estar recolhida no celeiro do Senhor. Aleluias. Observe o que diz a palavra do Senhor aqui em Mateus 13. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Sai dela, povo meu, para não ser colocado no mesmo peso que o joio e que a grande Babilônia vai passar. Agora observe: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles recolherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos, então o trigo, então a igreja, então a noiva resplandecerá como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Fiquemos em pé, meus irmãos, para nós adorarmos e orarmos ao Senhor, sabendo que a grande meretriz, opulenta, conquistadora, sedutora, ela vai cair num dado momento, num só dia, e vai haver ali essas vozes que eu falei, e uma delas é a voz de celebração. Mas eu quero te convidar desde já a celebrar, porque você faz parte da igreja do Senhor Jesus. Igreja que geme, igreja que chora, igreja que não se miscui, não se mancomuna, que não anda abraçado com as trevas, prefere sofrer as perseguições e assolações, a dificuldade, tendo pouca força, não nega o nome do Senhor, dizendo que é pobre, mas é rica no Senhor, porque enriquece a muitos com a pregação do Evangelho puro e simples, verdadeiro e poderoso. Eu quero te convidar a saber, a entender, melhor dizendo, que você não foi chamado para ir para a condenação eterna. A igreja, trigo, boa semente, vão lutar contra ela, contra o Cordeiro, a Babilônia, com os reis da terra, o sistema corrompido, com o anticristo e com tudo, combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá, porque é Senhor, ele é Rei dos reis, e todos os que estão com o Cordeiro, esses também vencerão, chamados, eleitos e fiéis. Você é chamado, você é eleito, e você busca ser fiel dentro do Senhor, ainda que gemendo, irmão Célio, ainda, irmão Carlos, que muitas vezes, meu Deus, não está tão difícil,
E muitos vão apontar: não, vem para cá, aqui estamos ricos, aqui tem dinheiro, aqui tem isso, aqui tem aquilo, aqui tem aquilo outro. Eu não estou dizendo que igrejas que são sérias não possam ter recurso, não é isso? O que eu estou dizendo é: se a igreja que é séria tem recurso, se ela tem recurso lícito, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou dizendo se é uma igreja mancomunada, imiscuída, híbrida, misturada com as trevas. Haverá uma voz de grande lamento, mas haverá uma voz de júbilo, da qual eu e você vamos participar, porque a igreja do Senhor não é uma adúltera que se vende, uma prostituta que negocia, uma meretriz que está envolvida com tramóias e com tramas, mas ela é pura, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Pode estar junto, mas misturado jamais.